Saudações a todos. Dando então continuidade ao capítulo que estamos vendo do livro Nos Domínios da Mediunidade, Forças Viciadas, de André Luiz, por Chico Xavier, nós estávamos vendo justamente a situação daquela jovem que se viu numa prova, quando foi envolvida de uma forma não real, não verdadeira, num homicídio de que de alguma forma ela estava próxima, mas não tinha a responsabilidade como o jornalista, como nós vimos, teve intenção de colocar, não é? E vimos que era uma prova, então é bom a gente compreender, até vou retomar, para a gente compreender quando o Aulus fala para o André Luiz. Naturalmente, a jovem teria escolhido o gênero de provações que atravessa, dispondo-se a lutar com valor contra as tentações. Então, ela escolheu um tipo de vida em que ela seria muito assediada, em função. Não é que ela escolheu ser assediada, isso já seria um processo natural em função das escolhas que ela teria feito até então e até a última encarnação, né? Ali ligada a situações mais delicadas, como nós vamos ver mais em detalhes, e isso fez com que ela passasse por determinadas provações, e ela estava sujeita, dentro do gênero de provas que ela vinha passando, né? Que fazia parte ali do seu quadro evolutivo, ela estava sujeita a viver essa situação, porque nada é por acaso, né? Então criou-se essa situação que seria para ela um teste, infeliz daquele que é instrumento, né? Como aquele espírito vampirizante, aquele espírito que se aproxima ali do jornalista mal intencionado ali em sensacionalismo e propositadamente joga insinuações que envolveriam a jovem num homicídio em que ela não teria tido participação da forma como ele coloca, né? Então isso fazia parte, porque nada é por acaso, ela estava sujeita a viver determinadas situações. E aí é perguntado ao Aulus, que é o orientador, e se não puder combater com essa força, com a força precisa? Será mais justo dizer se não quiser, porque a lei não nos confia problemas de trabalho superiores à nossa capacidade de solução. Assim, pois, caso não delibere guerrear a influência destrutiva, demorar-se-á por muito tempo nas perturbações a que já se encontra ligada em princípio. Então, será mais justo dizer se não quiser. O que isso significa para nós? Que não é se não podemos, né? Porque é perguntado, e se ela não conseguir? E se ela não puder? E a resposta é, mais justo dizer se não quiser, porque o que ele está querendo passar? Que se nós realmente tivermos vontade, conseguimos. A gente aprende no Livro dos Espíritos, numa resposta que é dada a Allan Kardec, e eles dizem que o que nos falta é a vontade. A pergunta é no sentido se haveria alguma viciação que não teríamos condições de superar. O que nos falta é a vontade. Na maioria das vezes falamos com os lábios, né? Então, fala-se que quer vencer, mas na verdade não quer. Então, seria mais justo dizer, se não quiser, porque a lei não nos confia problemas de trabalho superiores à nossa capacidade de solução. Assim, pois, caso não delibere guerrear a influência destrutiva, demorar-se-á por muito tempo nas perturbações que já se encontra ligada em princípio, porque ela já traz essas ligações difíceis que acabam ali alcançando, mas se ela se firmar, ela tem condições de vencer. E tudo isso por quê? O Hilário pergunta.
A pergunta de Hilário pairou no ar por aflitiva interrogação. Todavia, Aulus acerenou-nos o ânimo elucidando. Indiscutivelmente, a jovem e o infeliz que a persegue estão unidos um ao outro desde muito tempo. Terão estado juntos nas regiões inferiores da vida espiritual antes da reencarnação, com que a menina presentemente vem sendo beneficiada. Então, ele está colocando que essa jovem e aquele espírito, né, que acaba ali buscando e consegue envolver o jornalista, ele trazia uma ligação com essa jovem, né, com esse espírito reencarnado agora num corpo de jovem, né? Então, como é dito, eles teriam estado juntos nas regiões inferiores da vida espiritual. Então, quando desencarnados estavam lá no plano espiritual, ela tem a bênção de voltar para um corpo físico e ele não. Então, ela vem sendo beneficiada, como é dito aqui, pela encarnação e ele não. Para tudo há motivos. Reencontrando-a na experiência física, de cujas vantagens ainda não partilha, o desventurado companheiro tenta incliná-la de novo à desordem emotiva, com o objetivo de explorá-la em atuação vampirizante. Então, ele sente falta dela, então, ele deseja que ela se entregue aos desvarios da juventude, porque em situações desequilibrantes ele alcança desvarios, né? A palavra bem colocada aqui no texto, ele teria condição de explorá-la em atuação vampirizante. Até então, ela vem buscando uma conduta reta, né? Uma conduta de equilíbrio. Então, a intenção é aborrecê-la, enfraquecê-la, para ela se dar margem àquilo que ela ainda traz em dificuldades dentro dela, mas que vem se esforçando. Então, vocês vejam, aqui nós estamos estudando uma situação, mas temos que trazer sempre para nós, né? Esse aprendizado de que temos que nos firmar, que as situações chegam para nós pensarmos, não adianta mesmo, né? E vamos ali nos permitindo tantas coisas, revoltados com outras tantas. Aulus fez ligeiro intervalo, sorriu melancólico e acentuou. Entretanto, falar nisso seria abrir as páginas comoventes de enorme romance, desviando-nos do fim que nos propomos atingir. Detenhamo-nos na mediunidade. Então, aqui não era o caso dele detalhar essa trama toda, essa situação que com certeza nos traria um riquíssimo aprendizado, mas o foco aqui era o estudo da mediunidade, né? Que esse grupo está desenvolvendo, buscando aliviar a atmosfera de indagações que Hilário sempre condensava em torno de si mesmo. Ponderei. O quadro, sob nossa análise, induz a meditação nos fenômenos gerais do intercâmbio em que a humanidade total se envolve sem perceber. Colocação brilhante de André Luiz, porque, de modo geral, nós nos colocamos na condição de que não queremos saber da mediunidade, ela não tem importância para nós, não estudamos, não buscamos senti-la, não buscamos desenvolver a nossa capacidade de percepção. Quantos até em outras crenças sentem ali, pressentem certas situações mediúnicas, porque a mediunidade está no ser humano, independente da religião que ele professe, né? Da filosofia que ele busque, a mediunidade está no ser humano, mas nós não damos atenção devida. Então, enquanto não dermos atenção devida, vamos nos deixando levar de roldão, né? Porque esse intercâmbio alcança a todos nós, e isso, essa influenciação, né, em que nos leva a ser instrumento, é mediunidade. Aquele jornalista, ele
naquele momento, ele não estava escrevendo um texto da mente dele. Ele estava escrevendo um texto influenciado por um espírito, como um medianeiro. Então, é importante que entendamos que podemos ser instrumentos, né, dentro da mediunidade, sem sequer conhecermos o que seja mediunidade. Daí o grande perigo de tantas criaturas manterem-se à parte de uma realidade que nos alcança, a todos, sem exceção. Sim, concordou o orientador, faculdades medianímicas e cooperação do mundo espiritual surgem por toda parte. Onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Daí concluímos quanto à necessidade de vida nobre, a fim de atrairmos pensamentos que nos enobreçam. Trabalho digno, bondade, compreensão fraterna, serviço aos semelhantes, respeito à natureza e oração constituem os meios mais puros de assimilar os princípios superiores da vida, porque damos e recebemos em espírito no plano das ideias, segundo leis universais que não conseguiremos iludir. Em silencioso gesto, com que nos recordava dever a cumprir, o assistente convidou-nos à retirada. Retomamos a via pública. Então, frisarmos aqui no parágrafo que acabamos de ler, a necessidade que ele firma que temos que buscar uma vida nobre, né? Porque isso atrai melhores pensamentos que nos enobrecem, trabalho digno, exercitar a bondade, exercitar a compreensão fraterna, respeitarmos a natureza e orarmos e vigiarmos, né? Tudo isso é necessário. Em silencioso gesto com que nos recordava o dever a cumprir, o assistente convidou-nos à retirada. Retomamos a via pública. Mal recomeçávamos a avançar, quando passou por nós uma ambulância em marcha vigorosa, sirenando forte para abrir caminho. À frente, ao lado do condutor, sentava-se um homem de grisalhos cabelos a lhe moldurarem a fisionomia simpática e preocupada. Junto dele, porém, abraçando-o com naturalidade e doçura, uma entidade de roupagem lirial lhe envolvia a cabeça em suaves e calmantes irradiações de prateada luz. Então, vocês vejam, há pouco nós vimos um jovem publicitário que trabalhava no jornal, ali com uma substância pastosa escura, né, que lhe passava pelo cérebro, saindo ali pelas mãos, né, e uma presença muito nociva ao seu lado. Aqui vemos uma situação totalmente diferente, né? Naquela ambulância, ao lado do condutor, estava um homem já de cabelos grisalhos e que tinha ao seu lado um espírito de condição superior, de roupagem lirial, né? Inquiriu Hilário curioso, quem será aquele homem tão bem acompanhado? Aulo sorriu e esclareceu. Nem tudo é energia viciada no caminho comum. Deve ser um médico em alguma tarefa salvacionista. Mas é espírita? Com todo o respeito que devemos ao espiritismo, é imperioso lembrar que a bênção do Senhor pode descer sobre qualquer expressão religiosa, afirmou o orientador com expressivo olhar de tolerância. Deve ser, antes de tudo, um profissional humanitário e generoso que, por seus hábitos de ajudar o próximo, se fez credor do auxílio que recebe.
Não lhe bastariam os títulos de espírita e de médico para reter a influência benéfica de que se faz acompanhar. Para acomodar-se tão harmoniosamente com a entidade que o assiste, precisa possuir uma boa consciência e um coração que irradie paz e fraternidade. Contudo, podemos qualificá-lo como médium? Perguntou meu companheiro, algo desapontado. Como não? Respondeu Aulus, convicto. É médium de abençoados valores humanos, mormente no socorro aos enfermos, no qual incorpora as correntes mentais dos gênios do bem, consagrados ao amor pelos sofredores da terra. E com significativa inflexão de voz acrescentou: como vemos, influências do bem ou do mal na esfera evolutiva em que nos achamos se estendem por todos os lados e por todos os lados registramos a presença de faculdades medianímicas que as assimilam segundo a direção feliz ou infeliz, correta ou indigna, em que cada mente se localiza. Estudando assim a mediunidade dos santuários do Espiritismo com Jesus, observamos uma força realmente peculiar a todos os seres de utilidade geral, se sob uma orientação capaz de discipliná-la e conduzi-la para o máximo aproveitamento no bem. Recordemos a eletricidade que, pouco a pouco, vai transformando a face do mundo. Não basta ser dono de poderosa cachoeira, com o potencial de milhões de cavalos a vapor. É preciso talar junto dela, aliás, é preciso instalar junto dela a inteligência da usina para controlar-lhe os recursos, dinamizá-lo e distribuí-los conforme as necessidades de cada um. Sem isso, a queda d'água será sempre um quadro vivo de beleza fenomênica com irremediável desperdício. O tempo, contudo, não nos permitia maior delonga na conversação e rumamos deste modo para um agrupamento em que nossos estudos da véspera encontrariam necessário prosseguimento. Então, belíssimo capítulo, né, que vimos aí nos últimos encontros e que nos trazem uma profunda reflexão sobre a mediunidade, sobre o uso da mediunidade, sobre a necessidade de percebermos essas situações mediúnicas, para percebermos as influenciações que nos alcançam e percebermos o que estamos transmitindo através disso que vem e passa por nós. É bom? É saudável ou é nocivo? Então, importantes reflexões e que fiquemos em paz. Olá, hoje vamos falar da amizade, daqueles encontros de almas, de pessoas que estão ali vivenciando momentos importantes junto ao Mestre, aqueles que estiveram mais próximos dele, convivendo diariamente, testemunhando situações. Amigos que a história pode ter distorcido ali o perfil, né? Na nossa pequenez, nós julgamos porque temos as mesmas atitudes, sabemos uma parte da história sem nos aprofundarmos. Quando falamos de Pedro, remete-nos à questão da sua negação por 3 vezes.
mas foi esse mesmo discípulo que esteve junto dele em momentos importantes relatados no Evangelho. No Tabor, junto de Tiago e João, ele testemunhou a transfiguração. No momento da prisão de Jesus, no Getsemane, ele também estava com Tiago e João. E ali, com todo o amor, como quem estivesse defendendo um amigo querido, um ente querido, alguém que estava sendo injustiçado, ele tira a sua espada, num gesto ali para tentar impedir. E Jesus os detém, pedindo para que ele, que o reino não era de violência. Então Pedro é um amigo de Jesus que esteve muito próximo dele. Então reflitamos que Pedro poderia também, a partir daquele momento que antecedeu a crucificação, das 3 negações, congelado no tempo pela culpa. Ao contrário, ele colocou em prática tudo o que ele havia recebido, tudo que ele havia testemunhado. E ali no trabalho, no bem, ele conquistou méritos, ele reparou muitas situações. É isso que nós temos que pensar, porque quantas vezes nós não fomos tão fiéis a um amigo, a um ente querido, tivemos ali atitudes não muito boas e, no entanto, na balança se pesa o quê? O que fizemos de bom, E temos que seguir adiante, temos que tentar refazer a estrada, tentar fazer o bem, Buscar entre erros e acertos que tenhamos mais acertos. Eu vou começar falando de um trecho que está no livro Boa Nova, que é a psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, onde traz ali o primeiro encontro com esse amigo. E depois nós vamos para o livro Pelos Caminhos de Jesus, pelo Espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco. Então aqui no Boa Nova, capítulo 3, intitulado Primeiras Pregações, eu vou ler só um trechinho, aonde fala do encontro de Pedro com Jesus. Daí a algum tempo, depois de haver passado por Nazaré, descansando igualmente em Caná, Jesus se encontrava nas circunvizinhanças da cidadezinha de Carfanaum, como se procurasse, com viva atenção, algum amigo que estivesse à sua espera. Veja como é importante esse relato aqui do Espírito Humberto de Campos. Então, Jesus foi ao encontro desses grandes amigos. Em breves instantes, ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu resolutamente a um grupo alegre de pescadores, como se de antemão os conhecesse a todos. Sem dúvida, Cristo conhecia a todos, eram espíritos muito caros dele. Mais adiante, Jesus aproximou-se do grupo e assim que 2 deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade. Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. André lembrava-se de já o ter visto nas cercanias de Betsaida e do que lhe haviam dito a seu respeito, enquanto Simão, Pedro, embora agradavelmente surpreendido, o contemplava enleado. Olha o magnetismo de Jesus e o quanto foi impactante esse encontro de Pedro com Jesus. André já o conhecia, já tinha ouvido falar dele, por conta até das pregações de João Batista. No entanto, quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente os 2 irmãos, Pedro e André, sede bem-vindo. Então, o encontro, Aí, um pouco mais adiante também, para a gente começar a leitura de Amélia Rodrigues, André e Simão se interrogaram a si mesmos, permutando sentimentos de admiração embevecida. Refletia Pedro, que homem seria aquele, Jesus, que homem seria aquele?
onde já lhe escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar, como se ele tivesse se reconhecido, né? Ambos os pescadores se esforçaram por dilatar o domínio das suas lembranças, de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas. Não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotava no âmago do espírito. E sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. Então, a força desse encontro de almas, né? Desses amigos fiéis que seriam os que propagariam a boa nova após a partida do mestre, aqueles que aprenderiam com ele, que estariam junto dele nesses 3 anos. O capítulo 6, então, do livro Pelos Caminhos de Jesus, Herdeiros da Terra. Aqui eu trouxe um encontro muito particular de Pedro com Jesus. Então, como eu disse anteriormente, Pedro estava presente na maior parte do tempo, né? Então, ele teve ali acesso a muitas coisas. E ao ver tudo o que acontecia, evidentemente lhe gerou uma inquietação, né? Uma hesitação, porque era como se a lei que ele havia aprendido, né, estivesse em conflito com o que o mestre pregava. E na verdade estava, porque o mestre pregava uma nova lei, né, a lei de amor, a lei da caridade. Pregou, né, nos ensinou que o seu reino não é deste mundo. E ali era um ambiente naturalmente completamente diferente. Então isso causava ali muitos questionamentos a Pedro, embora, como foi relatado em Humberto de Campos, aquele impacto, aquele magnetismo, aquele amor, aquela confiança que ele tinha na palavra do mestre, né? Então aqui ele vai fazer algumas perguntas a Jesus. Contrastando com a harmonia da natureza esplendente de cor e onomatopeias ritmadas naquele dia, as inquietações humanas perturbavam a alma simples e generosa de Simão. O maduro companheiro de Jesus sempre exultava diante das ocorrências felizes que presenciava, cegos recuperando a visão, paralíticos voltando aos movimentos rápidos, surdos em exclamações de felicidade após recomporem a acústica auditiva, enfermos outros em transe de saúde momentânea e a gratidão estampada na face dos beneficiários do inexcedível amor que lhes dispensara as bênçãos, né? Então, exultar é experimentar grande alegria. Então, ele testemunhava tudo aquilo a olhos vistos, né? E maravilhado, feliz, né? Porque maravilhado é uma coisa até passageira, mas sabe aquela alegria interior, né? Ele viu aqui tudo acontecer aos seus olhos e se alegrava, né? A um cego que recuperava a visão, por exemplo. Não poucas vezes observava igualmente o amigo envolto em sublimes claridades que o aureolavam, produzindo uma visão inesquecível. Então ele via ali Jesus, né, em momentos que ele estava, né, como aconteceu na transfiguração, né? Então luminoso. Então ele presenciou milagres, ele presenciou curas, ele presenciou ali o Cristo, né? Mais do que a carne, ele viu tudo isso. Vejam, né, como ela coloca uma visão inesquecível, inquestionável também, eu diria. Noutras oportunidades, percebera-o preocupado em estranhos mutismos, como a pressentir as tragédias inevitáveis que se acercavam. Também testemunhou ali o momento, né, momentos em que Jesus estava ali mais quieto, refletindo, pensativo, meditando. Todavia, eram os seus sermões que o atemorizavam, porque ali nos sermões era a palavra de Jesus, né? Todo o direcionamento da boa nova, tudo que Jesus falava. Então, entrava em conflito com o que ele tinha visto até então. É verdade que ele, né, Jesus, falava com invulgar autoridade, conseguindo submeter quantos lhe escutavam as assertivas.
como se uma força transcendente magnetizasse as multidões, silenciando-as, consolando-as, erguendo-as com dignidade, como dantes jamais alguém conseguira feito equivalente. A urdidura, que quer dizer a trama, a tramóia, a trama maléfica produzida pela inveja e despeito dos fariseus, dos saduceus e publicanos, as castas poderosas e dominadoras, já se alastrava, gerando descontentamentos que ele ignorava com sobranceria. Jesus ignorava com autocontrole toda a trama que já estava ali se formando, né? Em vista de tudo que já estava acontecendo, das pregações, né, das curas. Um exame acurado dos seus ensinamentos proporcionaria recursos para voltá-lo contra Israel ou Roma, que o espiavam pelos olhos cobiçosos dos traidores bem remunerados. Os seus amigos eram a pobreza, o sofrimento, representados pelos oprimidos e distosos impossibilitados de o ajudarem no momento grave. Então, está sendo relatado todo o cenário onde Jesus estava, né? Então, Pedro sabia que se houvesse uma situação muito difícil, né, que já estava ali sendo toda tramada, não teria ali o apoio, né? Ninguém conseguiria defendê-lo, né? Principalmente aqueles mais fragilizados ali. Foi, portanto, sacudido por tais reflexões pessimistas, que o pescador galileu se acercou do mestre na praia, nas circunvizinhanças de Cafarnaum, e apresentou-lhe as preocupações tormentosas. Arrolou algumas diretrizes basilares da Boa Nova e solicitou esclarecimentos, entre tímido e emocionado. É um conflito mesmo, né? Acreditando ali em Jesus, né, no seu poder, na sua força, e ao passo que hesitava por conta aí dessa questão da lei mosaica, né, das diretrizes da época, dos poderosos. O Senhor ouviu com a habitual gentileza, na qual transpareciam a compreensão e a sabedoria. Após as considerações preliminares, o discípulo receoso indagou: a lei manda que se preserve a capa, mesmo a daquele que está caído em desgraça, porquanto esta lhe pode servir, na emergência da miséria, como agasalho, na friagem da noite, e, no entanto, propões que lhe dês também a quem a pedir a túnica. Como conciliar essa atitude com o Estatuto de Israel? O mestre olhou em derredor e, abarcando a paisagem luminosa do dia em festa, respondeu: vê à tua volta, Simão, o sol que oscula o monte, beija o vale, dando vida a toda a paisagem sem distinção diária a visitar. Tomar capa de quem nada possui é uma arbitrariedade. Todavia, dá-la por amor, a fim de auxiliar a quem lhe pede túnica, é conquista superior de solidariedade. Então, primeiro questionamento, né? A lei dizia uma coisa, que mesmo aquela pessoa mais ali, que se preservasse ao menos a capa dela. Então, olhando por outro lado, né, Jesus fala que é um gesto de solidariedade quando você doa a sua capa por amor. Então, era uma nova maneira ali de viver, né? Era a nova forma que nos habilitará ou habilitaria aqueles que estavam naquele tempo a um novo mundo, né? E é quando mudamos o nosso olhar que temos aí o início aí da nossa jornada, que nos habilitará, né, as bem-aventuranças, né, a um mundo novo, um júbilo íntimo. E a face, mestre, redarguiu o amigo interessado. Disseste que se deve oferecer o outro lado quando esbordoado, né, quando esbofeteado. As condições legais estatuem que bater na face de um homem é uma ofensa imperdoável. E tu violas o regulamento, propondo a doação do lado oposto para a mesma agressão? E de fato é uma ofensa, né? Quando é uma humilhação, mexe com orgulho se alguém nos bate a face. Jesus,
contrariando tudo, né? Porque existia leis, né? Que era imperdoável fazer isso, né? Olha, as condições legais estatuem. Então estava escrito na lei que bater na face de um homem é uma ofensa imperdoável, né? E Jesus nos diz que para oferecermos a outra face. Vamos ver o que o mestre responde. Não venho derrogar, ripostou o ouvinte, Jesus. Nenhum item da legislação a que nos submetemos. Ele não queria contrariar a lei, não queria mudar nada. Entretanto, revidar o golpe é gerar complexidades de ódio, né? Ali se você revida uma agressão, você entra no mesmo padrão mental, né? Como ele fala, é gerar complexidade de ódio, alianças, amarras do ódio, da vingança, da violência. Quem é vítima conquista a paz, mas o agressor perde a dignidade e se apresenta sempre como enfermo que ignora a doença que o consome. Então, aquela vítima, né? Aquele que recebeu o tapa, se ele consegue perdoar, se ele consegue se acalmar, se ele não revida, ele conquista a paz. Mas o agressor, pela sua atitude, ele perdeu a sua dignidade, né? E se mostra uma pessoa doente. Reagir contra o fraco que agride transforma-se num duelo de desequilibrados. A boa nova é mensagem de edificação, jamais de rebaixamento e vileza. Então não era para perturbar, não era para transgredir, e sim de nos mostrar a edificação, o caminho para nos edificarmos, para nos renovarmos. Ainda assim, aduziu, interrogando o companheiro. Então Pedro ainda assim, né, vai questioná-lo. Ainda assim, mandas amar o inimigo, ajudar o próximo, embora este pertença a outra regra. Não será perigoso sustentar o adversário quando ele merece punição? Ainda hoje nós pensamos dessa forma, né? De certo modo, tens razão, anuiu Jesus, o interlocutor divino. Porque o inimigo, o adversário do homem, não é o outro homem, mas ele mesmo. São as suas paixões e mesquinhezas, seu egoísmo, seu amor próprio. Então somos nós que somos adversários de nós mesmos, né? Aqueles sentimentos, aquelas viciações inferiores que estão dentro de nós. São esses os nossos maiores adversários, né? São as suas paixões e mesquinhezas, seu egoísmo, seu amor próprio. E esses cruéis verdugos devem ser frenados, né? Freados, corrigidos, e não aquelas imperfeições que impelem o outro, o próximo, o assumir atitudes hostis. Então, quando nós chegamos no ponto de conseguirmos amar um inimigo, perdoar, significa que nós conseguimos vencer a nós mesmos. Israel, no cativeiro no Egito e na Babilônia, deveria ter aprendido quanto é dolorosa a situação de alguém em terra estrangeira. E, não obstante, trata com benevolência aqueles alienígenas que aceitam a sua lei, perseguindo os que não lhe compartem os ideais e taxando estes de gentios, olvidando-se que Deus é o Pai de todos os homens, deste fazendo, em consequência, irmãos da mesma família universal. Então, estamos todos no mesmo nível, somos irmãos. Temos que buscar o quê? Nos ajudar mutuamente, né? Não nos achar superior ao outro de forma a impor os nossos pensamentos, impor o nosso domínio, que era o que acontecia, né? Além de ser povo dominado, tinha que seguir ali as suas leis. E aqueles que ousassem não segui-la seriam perseguidos, né? Ou contestar. Sim, concordo, aqueceu Pedro. Apesar disso, revelas que somente os que porfiarem até o fim herdarão a terra, exaltando os pobres e oprimidos. Não será essa afirmação um risco? Então agora ele vai falar dos herdeiros da terra. Simão elucidou o benfeitor amoroso. O próprio Moisés, que teve a incumbência de conduzir o povo à terra da promissão, nela não se adentrou. Isso porque a morte a todos arrebata, não ficando pessoa alguma proprietária de qualquer bem. Então, nós temos uma posse provisória. Então, tudo que estamos fazendo, tudo que estamos semeando, ficará na terra como um legado para outros, né?
Os que porfiarem até o fim, no final do amor, herdarão a terra da felicidade no país dos sentimentos nobres. Então são dois herdeiros, né? Tem aqueles herdeiros físicos, né? Nossos herdeiros ali, filhos, netos, né? Vai se propagando algo que foi semeado lá atrás, mas há aqueles que herdam a felicidade no país dos sentimentos, que são aqueles que venceram a si mesmo. Os oprimidos se libertarão das mãos escravagistas. Os pobres se enriquecerão de bênçãos. Os infelizes se rejubilarão. Os combalidos se apresentarão fortalecidos, caso perseverem no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos, porque não há situação penosa ou feliz, gratificante ou inditosa que no mundo não passe. Então, ao vencermos todas as dificuldades, colheremos as bênçãos, né? Os infelizes se rejubilarão, né? Os pobres se enriquecerão de bênçãos, né? Não se tornarão ricos de moedas, de valores, de bens materiais, mas sim de bênçãos. A morte é a grande libertadora que altera a face das coisas e, viajando nas asas do tempo, a todos os seres alcança, conduzindo-os à consciência pessoal livre que os situará no plano a que fazem jus na casa de meu Pai. Então aqui ele fala, né, da continuidade da vida e da colheita, né, daqueles que conseguiram semear o bem, vencer a si mesmos, né, que levaram bênçãos, que levam bênção quando parte, né? E Deus, sendo muito justo, deixa as pessoas de acordo com as suas condições. O discípulo ainda desejou argumentar. No entanto, Jesus, acompanhando a marcha da luz do dia, apontou as boninas escarlates que coloriam a grama verde, ao lado dos junquilhos alvinitentes, e encerrou a entrevista dizendo: nossas vidas estão nas mãos do Pai, que cuida das flores miúdas, das aves do céu, dos bosques e dos animais, cumprindo-nos o dever de fazer a nossa parte, que é o bem sem cessar, amando sempre e ensinando a verdade sem receio, nunca temendo aqueles que podem, cruéis, matar os corpos, não fugindo, por sua vez, à lei da própria consumpção carnal. Assim, trabalhemos e implementemos o reino de Deus em nós, ajudando e confiando até o fim, para herdarmos a terra da fraternidade pura, inaugurando desde agora a era da verdade nas mentes e corações humanos com os olhos postos no futuro. Silenciando por momentos, enquanto o discípulo se ensimesmava em reflexões, convidou por fim: saiamos daqui, é necessário trabalhar. O tempo urge, sigamos. A multidão espera por nós na terra das necessidades. Então, Pedro passa aí, né, a refletir um pouco mais sobre esses ensinamentos. Então, que nós possamos refletir, né, sobre o tema aí da amizade e dos verdadeiros herdeiros da terra. Um grande abraço e até a próxima.